Dando continuidade à série Poesia para Sobreviver, hoje eu recebo a poeta, professora e doutora em literatura Cristiane Dias. Eu a conheço há muitos anos e venho acompanhando todo o processo de escrita, de desenvolvimento pessoal, e a gente tem uma formação acadêmica na mesma universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. E é sempre uma alegria quando eu consigo ter esses momentos de reencontro com, com colegas, com pessoas que eu conheci em um outro momento. E hoje a gente vai conversar sobre poesia, sobre o livro de poemas que ela escreveu, mas também sobre poesia contemporânea. E eu pedi para ela escolher uma referência para a conversa de hoje. Aproveito para convidar vocês para se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos, deixarem seus comentários. Então, nos vemos agora na sequência com a conversa com a Cris Dias. Até! Oi, Cris, seja bem-vinda a essa conversa no dia de hoje. Quero dizer que eu estou muito feliz em poder conversar contigo novamente. E hoje a gente vai expandir um pouquinho mais a nossa conversa para o mundo da poesia, para o mundo do fazer poético. E eu te passo a palavra e a gente vai conversando. Sim, Ana, obrigada pelo convite. Eu acho que falar sobre poesia contemporânea é muito importante, e esse ano em si, né, desde da Feira Literária de Paraty, que está sendo homenageado um poeta, Paulo Leminski, a gente percebe que está uma abertura muito positiva para a poesia, e é uma coisa muito importante em tempos de dúvida, né? Cris, a gente, na outra live que a gente fez, a gente conversou sobre o teu livro. Como que foi essa recepção? Não, eu acho que no Brasil ainda temos duas recepções em relação ao poema. Primeiro, para um grupo mais especializado, eu acho que o poema é recebido como algo perigoso no bom sentido, né? Ó, temos aqui um dispositivo e temos que analisá-lo e temos que entendê-lo. Isso, mas, por outro lado, algumas pessoas ainda veem o poema como algo bonitinho. Ai, que linda! Ela escreve poemas, e como algo inofensivo, né? Então, a gente tem duas formas, e eu acho que é por isso que o poema é tão perigoso, porque ele pode ser visto como inofensivo e não é. No meu caso, né, como são poemas longos, poemas que contam uma história, acaba que a pessoa vai ler achando que é bonitinho, né? E percebe que tem uma armadilha ali, assim. Então, quando as pessoas foram lendo, né, e eu digo, assim, as pessoas que convivem comigo, né, meus amigos, meus colegas de trabalho, então existe esse espaço, né, entre, que legal ela escreve poemas, e o romantismo fez isso, né, com os poetas, essa ideia de poema de amor, ai, que fofa. Aí a pessoa lê o poema, não, mas não rima, mas espera aí, existe ainda essa expectativa, né? Quando você sai tipo assim, eu não estou falando de pessoas que vão a congressos de poesia, pessoas da vida real, né, que vão ler um poema porque gostam de poesia. Então, existe ainda essa questão. E eu acho interessante também quando a pessoa quebra a expectativa e continua lendo, né? Você foi num ponto bem interessante, essa homenagem para o Lemin, ter essa consciência de que você está fazendo parte deste mercado. Como é para você nesse momento? Porque você escreve Sim. desde que eu conheço você, né? Numa época em que você estava fazendo essa transição, né, da linguística para a literatura, Isso. né? Essa questão da linguagem sempre foi muito forte para você. Sim.
Então, assim, naquela época a gente sequer pensava em o que a gente vai fazer depois do doutorado, né? A É, gente estava feliz porque estávamos começando uma carreira, né? eu acho que eu sou um pouco realista em relação ao mercado. Eu acho que, assim, cara, assim, não sai do mercado. Mas, para quem escreve poesia, eu te falo o seguinte: como leitora, né, de poesia contemporânea, eu leio muito poesia contemporânea, e como escritora, eu acho assim, que bom que estão dando visibilidade. Porque quando você, por exemplo, lê uma Marília Garcia, uma Angélica Freitas, você não está lendo mercado. Você está lendo pesquisas muito intensas, você está lendo críticas poderosas. Quem sabe o mercado, eu não vejo como a poesia dessas, como de outros poetas, se adequem de alguma maneira. O mercado vende o projeto, né? O poema, vamos ler poesia. Só que, na verdade, cara, você pegar um livro delas e ler, e se aprofundar e mergulhar na loucura. Então, isso aí o mercado ele não dá conta, na verdade, né? E essa possibilidade de você ler poemas que falam sobre as mulheres, que falem sobre sensibilidades, que falem sobre crítica, eu acho que assim, sabe, o mercado pode até vender a porta, mas quem vai entrar é você. E isso, para quem escreve poesia, é muito importante, porque de todos, não sei, dos gêneros literários, o poema acaba sendo menos procurado, né? Então, eu acho isso importante. Eu fui a um festival feito pela livraria Megafauna, e assim, foram 3 dias, foi assim, era o sonho de toda amante de poesia. Tinha Carlito Azevedo, tinha Angélica Freitas, Ana Martins Marques, era todo mundo, assim, Prisca Augustoni, era um sonho, gente, era uma loucura. E foi tão incrível, porque, ainda que, claro, é uma livraria que estava fazendo. Cara, quando você entra na conversa, né? Quando você mergulha, cara, você está em outra atmosfera, você foge desse ambiente raso da vida, né? Então, eu acho que o mercado ele come tudo, né? Eu acho que isso aí é uma questão que cada vez mais. Mas a gente, quanto profissional, precisa dele também. Eu comecei a ler um livro do Aloa, e ele vai trabalhar com essa questão da transparência, né? Desse momento que parece que a gente vê todo o processo do poeta, do artista. Quando a gente conversou sobre o teu livro, você falou, agora eu estou no momento do Instagram. Quando eu lancei o primeiro livro, foi diferente, eu tinha conhecimento, né? E quando você falou a data, foi em 2018, lógico, a gente passou por uma pandemia que acelerou muito essa questão da comunicação pelas mídias sociais. Mas daí eu tenho lido bastante filosofia, e eu acho que na área da filosofia há várias questões que estão surgindo, né? Então, assim, a questão desse humano, né? Esse humanismo que a gente está perdendo. O que eu acho também, tu sabe que eu tenho um problema sério, assim, eu sigo muitos poetas no Instagram também, só que assim, você que lembra os poemas, você sabe, eu tenho uma dificuldade enorme de divulgar meus poemas no Instagram, porque eles são muito grandes, né? Então, o trecho acaba ficando muito comprometido. Mas, assim, eu acho que tudo é uma questão e aí é o pessoal mesmo. Tem pessoas que são muito mais tranquilas em relação a essa transparência. Então, pô, a gente, eu tomei um café, fui fazer um poema, escrevi uma obra-prima, né? Tem umas pessoas, não, isso existe ainda, tá? Escrevi uma obra-prima aqui tomando café. Autopromoção, então, isso não faz a pessoa um poeta não tão bom. Tem poetas incríveis que são ótimos nisso aí também, tá? Eu acho que depende, eu acho que muitos artistas eles lidam melhor com isso, porque já tem um público.
Também tem isso. O público já gosta, já. E outros poetas, por exemplo, eu vou falar de novo da Angélica Freitas, brinca um pouco com isso também, brinca com essa visibilidade, faz uns vídeos engraçados, com umas caretas, uns filtros, assim. Eu acho que tem os dois lados, tanto vir tomar um café e escrever uma obra-prima, né, que ainda acredita nesse, porque a poesia é muito perigosa nesse sentido, sabe? Do poeta inspirado, que sabe desenhar, pintar, costurar, é uma loucura. Então, tem isso, uma coisa que realmente é o ego, né? E tem outros também que estão, assim, vou falar, estão cagando para isso, assim, que estão brincando com isso, e são, tipo, e usam as redes sociais, ao mesmo tempo que mostra o seu trabalho, faz as divulgações das oficinas de poesia, que são muito importantes também, mas ao mesmo tempo também brinca um pouco com essa imagem do poeta super especial. Eu acho que tem os dois lados, como as profissões também, né? Aquele que né, e quanto mais e você falou uma coisa muito importante, quanto mais a pessoa mostra, mais ela tem que mostrar, porque a gente acaba dependendo disso. Ah, porque aconteceu com você, parou de criar, né? Se você encontrasse alguém, ficou interessada, mas de repente, quando o relacionamento começou a se desenrolar, você viu que a pessoa não tem conhecimento nenhum e, pior ainda, não tem o mínimo interesse. Você continuaria com a pessoa ou não? Olha, isso faz a diferença na sua vida? Faz. Eu já tentei, inclusive, não casei com assim, mas descasei também por causa disso. É que assim, eu acho o seguinte, que não é que uma coisa tão vital para uma pessoa que escreve e que lê é o mundo da palavra, né? E quando você compartilha uma vida, começa a compartilhar uma vida com alguém que não. Se a pessoa não gosta. Acho que assim, se a pessoa não conhece, também não faz parte da sua história de vida. Se a pessoa não se interessa, pode ser também que se interesse por outras coisas de arte, mas acaba que o ruim é a falta de sensibilidade. E a falta de sensibilidade, ela vai te fazer desinteressar de várias coisas. Assim. Então, e não é só o poema, né? Isso é uma coisa que eu sei por experiência própria. É o poema, é a música, é o teatro, é o filme que você vai ver. É quando você sai para a praça, encontra uma criança e você fala, nossa, que bonito, e a pessoa fala, nossa, boring. Então, essa falta de sensibilidade, ela vai percorrer outros... E isso se torna insustentável, assim, né? E isso é uma coisa importante, porque quando eu fui escrever o segundo livro, que o escuro do céu é apenas uma ilusão de ótica, eu estava em processo de separação. Então, foi um momento de você, tipo assim, o que é importante? Ali que os poemas surgiram, de você sair dos escombros e você ver que isso é importante para você. Sempre que eu convido alguém para participar da conversa, eu penso em algum material que eu possa usar, que vai dialogar com a pessoa. Então, eu escolhi um papel que eu já usei, mas eu achei que tinha uma conexão com os teus poemas. Então, eu vou te convidar para desenhar, mas assim, num sentido mais expansivo. Tá? Então, assim, você pode desenhar com uma caneta, você pode pegar um papel e fazer dobras, você pode pensar na linha em diferentes sentidos. Então, eu vou te mostrar, se você quiser um tempinho, você também pode pensar um pouquinho, escolher alguma coisa que esteja ao redor, e daí você me mostra, eu vou te mostrar o que eu escolhi, e eu te explico. E daí a gente continua a conversa, cada uma desenhando um pouco e desenrolando o pensamento, ok? Sim. Você quer fazer alguma pergunta com relação Não. a essa? Não? Não.
Eu já gravei uma conversa anteriormente e, durante a conversa, eu trabalhei com este papel, que é um papel vegetal, e eu fiz linhas que dessem esse barulho. Ah, que legal, olha. E Aham. daí, o desenho final que eu fiz, eu não vou mostrar para você, mas eu desenhei com grafite as sombras que eu consegui a partir desse material. Então, eu Ah, trabalhei com a questão técnica da luz e sombra, e, além disso, com o ruído, eu acho que dialogava com a outra conversa. A primeira impressão que um leitor de primeira viagem vai ter é meio que uma abstração. Então, eu lembrei, olha, vou começar por aqui. Só que tem mais um outro detalhe. Eu resolvi, na conversa de hoje, ao invés de usar lápis e caneta ou algum material que eu risque, eu vou usar uma tesoura. Porque, para legal. mim, eu lembrei do teu trabalho, até depois a gente vai conversar um pouquinho sobre Marília, né? Aí, com todas as imagens que você me mandou, eu pensei no trabalho da Lígia Clark, o Caminhando. De eu fazer um caminhando, eu vou montar um livro para você, a partir desse papel. Tá? Então, Sim. agora eu passo a bola para você e eu vou achar uma tesoura que eu acabei esquecendo de pegar. É interessante você falar dessas dobras, né? E do ruído que acaba produzindo, porque nesse livro, né, o Escuro do Céu, apenas uma ilusão de ótica, eu estou falando muito desse ruído, né? Esse canto das sereias, esse lamento. E como você falou, a gente vai abrindo o poema e vai vendo, né, primeiro uma abstração, depois você encontra uma história, de repente você percebe que essa história se repete em alguns outros poemas, e parece que no final, se a pessoa ela continua, né, nesse mergulho, ela percebe essas aproximações mesmo, né? Ah, mas ela já falou isso aqui. Nossa, mas por isso que o próprio título do poema, O Escuro do Céu, parece uma ilusão de ótica, é um eco, né? Que está sempre ali convidando as pessoas. Assim, ó, eu estou dobrando, me era para dobrar, olha. Você fica à vontade, você está desenhando, né? Uhum. Então, eu estou criando aqui, eu quero que cada quadradinho vire uma pequena página. Legal. Então, eu fiquei pensando, porque eu quero que tenha uma conexão nessas essas conversas, e, e eu lembrei desse caminhando, né, da Lígia Clark, fazendo todas essas experimentações que envolviam o desenho, que envolviam o espaço. Quando a gente fala na poesia contemporânea, temáticas que voltam à tona, você vê que é esse caminhar, é o registro dessa atividade, o prestar atenção, no mínimo, né? No supérfluo, naquilo que ninguém presta mais atenção. O infraordinário, né? Como No diria o João Ferreira. extraordinário. Adorei. Inclusive, já estou pensando aqui no meu infra aqui. Que bom. E também me lembra uma época que eu fazia, com um grupo de leitura, a gente fazia uns zines. Ah, Mais, sim. você sabe, é mais ou menos a dobradura que você tem aí, só que corta no meio. E daí vira um livrinho também. Eu não sei se você viu, eu estou divulgando no meu Instagram, que é o meu terceiro livro que eu estou produzindo, primeiramente eu estou fazendo ele artesanalmente.
Então, eu estou cortando, mas é do zero, eu corto o papel, eu colo um pedaço de jornal, e como eu não sou boa de desenhar, eu entrei no mundo dos stencils também, assim, e faço as imagens. Então, ele é um livro que parte do zero, eu amarro com barbante, e é interessante essa questão de você olhar o livro enquanto objeto, né? Você começa a pensar diferente também. Essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Comecei a fazer, e cada poema é um livro que eu estou fazendo, imagens e coisas, e você pensa justamente essa materialidade, assim. Você pega um giz de cera e ali faz diferença na página. Você pega um pedaço de jornal, corta, mas aquilo que ninguém dá mais importância, naquela página ele virou algo assim que faz parte do poema. Então, assim, esse mundo das coisas, né, simples, que elas se reúnem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que inclusive, eu estou gostando muito de fazer. Eu assisti uma conversa da Marília Garcia, que ela fala desse fazer com as mãos, né? Do pensar com as mãos, né? Que também o livro algo de da ensaios modernidade, da colagem, né? Das vanguardas, né? Então a gente vai retomando essas camadas e a gente vai ressignificando, né? E eu fiquei aqui pensando, a minha leitura dos seus poemas é algo tão etéreo, tão sem excesso, é como esse papel que é translúcido, mas ao mesmo tempo é opaco, mas ele pode ser feito essas marcas que daí depois são irreversíveis. Quando eu leio os seus poemas, para mim é algo que não admite muita cor, sabe? Eu acho que você fez uma leitura muito aguda disso, porque justamente o escuro do céu, ele perpassa entre a escuridão e a luz, né? Então, eu fico movimentando, assim, muito inspirada no Dante Alighieri, né? Que eu fiquei muito nessa questão do claro-escuro. E a própria temática deles acabam também nesse sentido. Já o mínimo múltiplo materno, que é o que eu estou produzindo agora, você vê que é mais, eu acho que é mais mater mesmo, né? De materialidade das cores, da página, das palavras, do tema. E é outro movimento. Porque eu tive que sair, engraçado que eu tive que sair do claro-escuro do segundo livro. Tipo assim, eu fiquei, sabe, assim, foram 2 anos de muita escrita, de muita leitura, assim, era uma obsessão. Então, eu tive que sair disso e para o mundo das cores, um mundo totalmente diferente, Mas isso é muito legal, né? Então, é assim, aquela coisa de fechar um ciclo. Sim. O livro, você fecha o ciclo e você começa outro totalmente novo, né? Eu acho que ajuda nesse processo de criação também. Engraçado que eu termino esse livro, O Escuro do Céu, com uma... eu lembrei disso agora, mas com o mito de criação, né? E aparece o azul, assim, aparece o azul, a única cor que aparece ali no livro todo, além do claro escuro, e justamente ali encerra-se, né, o livro, o livro de criação, e o próximo livro fala sobre essa criação, né, sobre a maternidade. Parece que a única saída possível depois desse livro é o que eu estou fazendo agora também, porque foi muita... Nossa, ainda até canseira, de tanto que... porque eu acho que esse livro agora ele tem mais uma história que ele vai contando, né? E acaba sendo mais palpável. E em que momento que surgiu essa questão dos materiais, da colagem, né, que você está falando? Sim. Que você encontra os fragmentos e vai mais ao acaso? Ou é algo que você meio que estrutura e estava pensando, por exemplo,
época de adolescente, que a gente tinha Sim, aquelas agendas que a gente colava isso. tudo, né? Às vezes eu fico pensando, ainda eu mantenho esse hábito, às vezes eu guardo, né, as coisinhas quando eu faço uma viagem, tenho os tickets de museu, daí eu fico pensando, aqui ainda é aquela adolescente sonhadora que fica colecionando. E você falou muito bem, porque, na verdade, essa questão do papel, dos caderninhos, isso veio das minhas alunas, porque eu dou aula para o oitavo ano, né, para uma escola, só oitavo ano, tem várias turmas de oitavo ano, e eu não teve um dia que eu pensei em fazer um diário de leitura. Aí eu levei para os alunos, tipo, folha, sulfite, caneta, lápis de cor, tipo assim, sem muitas ambições. E ali foi muito engraçado, porque somente as meninas, mas os meninos também mostraram muito interesse. Professora, você tem um jornal? Professora, eu quero colar tal coisa. E assim, eu vi naquela juventude ali um cuidado com o papel, que eu pensei, nossa, que bonito. E eu aprendi com as minhas alunas a fazer a maioria das coisas que eu faço no livro, inclusive. De trabalhar todo ano com o diário de leitura, de cortar o jornalzinho, de você fazer o fragmento. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que te dá essa frescura, né? E você faz aquela. E não tem preço aquilo ali. Não tem, o livro que se faz não dá para vender. O meu filho fala, mas por que você está fazendo isso? Você vai vender? Não tem como vender, não. É um objeto que ele não tem preço. Você faz, você vai. Como fala o Drummond, né? Faço meu elefante com meus poucos recursos de botão, linha. Então, você vai costurando aquele. E você vai produzindo. É um momento muito seu com o trabalho poético, mas também de muita humildade. Porque você está na materialidade das coisas e assim, ó. Você não sabe o resultado, né? Porque tipo, já aconteceu de você eu colocar muita cola e estragar. Eu tenho que fazer purpurina, gente. Não teve uma época. Eu fiquei louca da purpurina, estraguei tudo. Então, assim, você tem que. Você não deleta, né? Você simplesmente se desfaz daquele objeto ali. Então, eu acho que isso é uma coisa muito ligada à humildade também da produção artística, assim. E vai ficar ali na minha gaveta, mostro, mas ele não é uma coisa que eu consigo compartilhar. Eu já até vi a ideia de xerocava, tem umas ideias bonitinhas para fazer, mas não é a mesma coisa como você fazer algo que possa ser compartilhado, assim, né, de maneira. Então, esse é um livro que volta para o interior, esse é o interior. Sim, sim. Eu acho que é voltar para o interior mesmo de tudo. E aí que vem a ideia da maternidade, né? O materno aparece no segundo livro já, mas agora ele diversas formas de maternidade. Você sabe, eu não vou contar ainda, cara, né? Mas você sabe de todo o processo que está sendo esse livro em relação ao materno, mas é voltar esse interior. Então, né, nesse processo, agora introduzindo já a Marília Garcia, assim, a poesia feminina brasileira é estupenda, assim, é uma loucura. Eu sou muito fã, gosto muito, leio intensamente esses poetas, e eu posso aqui, ó, há uma série de escritoras muito interessantes, e a Marília Garcia, de alguma maneira, o fato de eu vir da academia também, essa questão da teoria literária, da pesquisa acadêmica, a Marília Garcia ela me tocou muito, porque ela meio que faz assim na sua poesia, ela conversa com a gente, ela fala teoricamente, ela do nada ela dá um susto poético com a palavra e trabalha com as imagens. Então, as constelações que ela faz, eu acho muito inteligentes, assim, e principalmente muito poéticas. Por exemplo, né, a gente vai falar do livro de 2018, que é o Parque das Ruínas,
E aparentemente, vou compartilhar aqui, né? Parece algo assim muito, né? Ela está chegando num lugar que é o. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui todo. Ó, aqui. Quando eu clico aqui, você consegue ver aqui as imagens só para testar. Tá tudo certo. Aqui. Então, né? Esse é o livro, né? Parque das Ruínas, da Marília Garcia. Eu já li acho que eu já li tudo dela, assim, tem livros maravilhosos além desse. E eu acho que interessante desse livro é a questão, esse mapa que ele acaba produzindo, e você vai entrando nessa viagem com ela, uma expedição. Ela gosta de expedições, né? Inclusive, ela tem um livro chamado Expedição Nebulosa. Então, ela parte desse... E aqui é o mapa, né? Que eu acho tão lindo que ela já recorre a esse trabalho da Rosalind Fisher, da topografia das lágrimas. É uma maravilha, né? É incrível porque o mapa, ele, assim, você olha, você vê o mapa, e o mapa é algo muito frio, né? Muito racional, ele é muito objetivo, ele serve para guiar, porque viajar é preciso, já diria o vereador Pessoa. Mas, quando você chega perto, eu imagino essa experiência, né? Você vai chegando próximo dessa imagem, você não encontra o lugar, você encontra a água, aí você chega na questão emocional. Viajar é preciso, viver não é preciso, é impreciso, é o emocional mesmo. Então, acho que esse livro da Marília Garcia, ele acaba falando um pouco dessa objetividade que, a olho nu, ela pode ser um pouco mais, muito mais concreta, mas você vai chegar, né? Você vai entrar e você vai entrar nessas camadas, e isso é poesia. A lógica, ela não aguenta, né? E ela fala, eu acho que esse trabalho, nesse sentido, ela faz muito isso, mas nesse trabalho aqui ela foi muito potente. E ela, numa dessas conversas, ela vai comentar que ela faz várias versões, né? Por exemplo, aqui a gente tem toda uma topologia da cidade, com nomes definidos, lugares, tal, mas ela tem uma versão anterior que não tinha os nomes, faz parte de um outro livro, e então você vai vendo nesse desdobramento como que ela consegue fazer com que o leitor também vá seguindo esse caminho, porque agora, por exemplo, eu fiquei pensando, putz, eu vou ter que ler esse outro livro novamente para ver como que foi essa conexão que ela fez, porque num primeiro momento eu fiquei atenta aqui e não pensei no outro livro. E quando ela fala, né, desse processo que, por exemplo, ela foi convidada para fazer uma apresentação sobre esse projeto, e ela colocou, sei lá, 300 fotos, e todo mundo achou que era muito, né? Era um material, mas ela explica, né, que a ideia dela também, com essa quantidade de fotos, de imagens, é fazer com que as pessoas que estão assistindo a apresentação estejam presenciando meio que um filme. Então, é o ritmo do cinema, então essa questão da montagem, né? Então, ela aproxima muito, né? O poema do cinema, ela não fala o tempo todo, mas você vai percorrendo e você vai vendo, né? Você vai vendo os ângulos, de repente. Então, algo que parece simplesmente banal vai começando a ter por trás uma questão técnica muito apurada, né? Não somente da teoria literária e da poesia, da linguística, né? Mas, assim, você vê o diálogo, ela consegue tranquilamente, né? Eu acho que essa é a palavra, porque, assim,
você pensa que é simplesmente um passeio, ela tira fotos, ela registra, faz Não, nota, é. daí de repente a coisa vai vindo sutilmente uma outra camada, outro detalhe. Daí quando E, você entende toda a pesquisa acadêmica que rolou por trás, né? sim, isso. Eu acho que isso é interessante, né? Você encontra os rizomas ali. Uhum. Então, quando eu comecei, o primeiro livro que eu li da Marília Garcia, eu acho que foi o primeiro dela, 20 poemas para ser lidos, o som do Alckmin. Sim. Assim, né? Então, assim, você começa... Primeiramente, eu estranhei. Aí eu pensei, nossa, quando eu comecei a ler e estranhei, assim, nossa, eu vou gostar. Nossa, ih, já era, já foi pega, né? Então, ela vai, e você fica assim, no começo, um leitor desavisado, porque quando você começa a entender, você começa a ler Marília Garcia, você já está se preparando para o que vem, né? Mas como leitor desavisado, assim, nossa, por que ela está indo para esse lugar? Por que ela está indo para agora, para cá? E você vai se deslocando, mas quando você percebe, tudo está interligado. Existe ali um dispositivo muito bem amarrado. Sim. E você vai percebendo, isso que eu acho bacana no trabalho dela, você vê a teoria no poema, você vê a poesia no cinema, você vê a poesia na teoria. Então, as fronteiras, elas vão se desconectando, não desconectando, vão derretendo, né? Tipo, essa linha, eu acho que isso é um trabalho que para mim, é o mais forte trabalho dela, não existe fronteira, não existe esse frontes, né? Existe o confim. E a ideia Sim, desse, a gente, né? Tom Cacciari. Isso, e é tão bonito porque ela vai interligando as coisas de um modo muito afetivo, porque não cria embate entre as áreas, né? Pelo contrário, vai um abraçando o outro. E nesse sentido, é um trabalho muito delicado, né? Existe todo um cuidado com essas, né? Como aqui, ó, você está vendo o poema que eu coloquei aqui, um trecho do poema dela, né? Uma das coisas que eu gosto da Marília também é que ela faz poemas longos, assim, ela conta uma história, isso eu acho, nossa, incrível. E aí que vem a questão do livro, né? Essas imagens que parecem feitas de longe, mostram algo que está muito perto, tão perto, perto demais. Que essa ideia do viajar é preciso, viver não é preciso, ou tudo que é sólido desmancha no ar, ou né, o escuro do céu é apenas uma ilusão de ótica, sei lá. A ideia de que você vai chegar perto e você vai perceber uma outra forma de lidar com uma ponte, uma outra forma de você ver, uma outra forma de você olhar. Aqui, né, nós temos a Chácara do Céu, que é onde ela começa a história dela, né, ela começa desse ponto aqui, aí depois ela vai tomar um café e vai para esse outro lugar, que é o Parque das Ruínas. Mas se você olhar a arquitetura, se parecem, né? Sim. E é interessante porque que um é chácara do céu, que está no alto, a ideia do céu, que está lá no sublime, e a ideia das ruínas, né? Que o ruína significa o que cai. Então, eles são opostos, praticamente. Sim. E é um modo de ver as coisas, um modo de olhar as coisas. E ambos os lugares de onde ela parte o livro são lugares que se dão a ver, né? São museus. O ausente, como a Maria Zambrano fala, ela tem um texto muito bonito das ruínas, né? A ruína, ela mostra que, assim, uma ausência. A ruína te faz pensar no que não está mais ali. E essa questão de olhar, né? O que você consegue ver, o que você pode ver, e o que essas ruínas vão trazer para você de vários tempos, Uhum. né? Então, aí que vem a questão, né? Desses dois lugares, que primeiro ela começa a partir deles, e depois ela vem com a ponte, né?
por Marie de Paris, que é a ponte dos apaixonados também. Então, assim, existe uma ponte entre esses dois, né, entre esses dois ambientes, entre essas duas imagens. É a imagem da ponte, que tem muito a ver com quem está falando sobre o confim, né, como ligar as duas coisas, assim. E essa viagem dela parte dessa pergunta, né? Como olhar as ruínas, eu acho, né? Como ver essas ruínas? Porque Bonito. eu acho, porque essa questão do olhar é muito forte, né? De a gente olhar e não olhar, ver e não ver. E as pessoas vão nos lugares para ver as ruínas, mas não veem, acaba vendo a si mesmas muitas vezes. É muito angustiante quando você vai a algum lugar para ver alguma questão histórica, um museu, uma exposição. Por exemplo, recentemente eu fui à exposição do baú do Raul, né? Das imagens, das fotografias do Raul Seixas. Aí as pessoas entrando, elas já cantavam, já faziam selfie, tipo assim, cara, eles não estavam vendo o Raul, não estavam ouvindo o Raul, eram elas mesmas, assim, era uma coisa muito doentia, assim, de a pessoa olhar e não ver, né? Não ver o que está ali, importa ela se ver com a língua para fora, olhando para a tela. E a ruína está ali, e está ali a ruína, né? Está ali a ruína, estão ali. Só que quando a pessoa faz isso, ela impossibilita a ruína, ela preenche tudo, né? Sim. E aí que vem a arte, né? Eu acho que é aí que vem o poema. A questão é que eu acho que toda época tem o seu fármaco, tem o seu. Tem o seu veneno também, que pode virar um remédio, porque antes era o jornal, antes era o cientificismo. Os nossos olhos, para enxergar a realidade, eles sempre foram muito complicados, sempre foram, eu acho que o molde sempre esteve na frente aí. E o processo sempre da arte foi desacortinar. Da mesma maneira que Augusto dos Anjos, né, eu falo aqui da poesia brasileira, ele fez os poemas sobre os próprios elementos científicos, né, o Edgar Allan Poe usando os jornais, eu acho que, na verdade, não dá para fugir da época em que se vive e tem que se, de alguma maneira, olhar essa época, né? Então, assim, esses problemas, eles, de alguma maneira, estão sempre aí. A gente, só que eles parecem que estão cada vez pior, né? Mas, assim, estão. Então, como que o artista vai lidar com isso? Ele vai ter que lidar com o que ele tem. Ele tem duas opções, né? Ou ele se cala, ou ele reage de alguma maneira, ou, quer dizer, três, né? Ou ele vende, né? Ele pode entrar no mercado e ganhar dinheiro, né? Mas, ou então ele desiste disso, ou ele vai usar as ferramentas que ele tem, e aí, seja o que for, né? Seja inteligência artificial, eu não sei ainda como poderia fazer isso, mas a gente precisa, a criança vai ser, primeiro, totalmente capturada por esse mundo. Isso eu não tenho dúvida. Não dá para você, desde o começo, olha, o mundo não é assim, não. Eu acho que, assim, você tem várias criações que conseguem fazer isso, mas não é já educando do começo. Eu acho que a arte não vai educar, ela vai deseducar. A pessoa está lá construindo o mundo virtual e vem a arte, de alguma maneira, vai ter que desfazer, desconstruir, mexer, não sei, pode ser utópico meu, mas eu imagino esse movimento, assim, não e aí, não sei, você me corrige se eu posso estar muito errada, entendeu? Mas, assim, aquela coisa da criança, vamos desde a criança, é lindo de ver, vamos fazer o negócio da madeirinha da criança, vamos fazer Só que o mercado, ele comeu totalmente também esse mundo. Você vai comprar um brinquedo de madeira, é R$ 1.000, é R$ 200, então acaba virando uma questão social também. A criança pobre vai ter acesso à imagem, a criança que não é pobre vai ter os brinquedos mais legais do mundo e vai ser uma criança menos... Mas isso está errado, né? Eu acho que tu tem que partir do mundo caduco mesmo e tentar mexer no que eles têm, não no que eles já... se o mundo fosse legal, as crianças não têm... Não, elas vão ser assim.
Eu penso na mais pobre. A mais pobre vai estar lá a galinha pintadinha, e vai ver o vídeo, e vai ver a fake news. Como lidar com esses leitores adolescentes e adultos, assim, que não tiveram uma super escola, uma super educação, uma super formação. E é um desafio. É um desafio. Eu acho que artistas que conseguem fazer muito bem isso, poetas, inclusive, conseguem dialogar muito com esse público. E outros não, e como você falou, é democrático, cada um vai procurar as suas ferramentas. É, a gente está num mundo que tem que experimentar, né? Eu É, vejo que às vezes, assim, essa volta para a natureza, eu acho que é um dos caminhos. Talvez a tecnologia do futuro é essa, né? Se voltar para a natureza, entender como a natureza é generosa e como que é o sistema, né? Como já dizia o Deleuze, dos tubérculos, das raízes, né? Que para você se manter vivo, o seu vizinho tem que estar vivo e saudável também, né? Eu acho que isso. a questão da generosidade, da Sim. solidariedade, eu acho que vai ter que voltar a ser tema para a formação, né, de seres humanos. Espero. Uma coisa que você falou, eu acho interessante, é que não é só a natureza, porque assim, a natureza está, você percebe a natureza muito forte eu digo na poesia que eu consumo mais, mas é natureza quanto solidariedade mesmo, né? Porque é um sistema tocando em outro. É sempre a Uhum. ideia de que um precisa do outro. Isso é uma coisa importante. E é o mais difícil de você discutir no momento que você é quase autossuficiente, né, na maneira mais superficial, com o mundo das imagens, com o mundo das redes sociais, da internet. Enfim, mas faz parte do nosso momento, mas é algo que tem que ser avaliado, né? Isso. E aí que vem uma questão do olhar, né? Eu acho que aí que vem uma questão que a arte está explorando muito, quer dizer, explorando, sempre foi, né? Esse olho da imagem aí, porque o nosso modo de ver, ele é marcado pela desatenção. Uhum. Então, como você capturar, né, esse olho? Como você captura isso? Por isso que quando eu comecei a ler o livro da Marília Garcia, eu lembrei do livro do Marco Ciscar, né? Te falei. Muito bem lembrado. Porque o Marco Ciscar também, nossa, ele foi minha banca também de doutorado, da qualificação, é um poeta também um poeta pesquisador, né? Um poeta ensaísta. Você vê também o mapa aí, né? E ele está pensando também, não é ver o exterior, porque a gente sempre esteve muito preocupado historicamente em olhar para o espaço, né? Olhar para os planetas, olhar para as estrelas, olhar para o fora, e a nossa busca pelo fora é a própria biografia do humanismo. E agora Uhum. olhar para dentro, né? Interior via satélite. E o interior via satélite é também muito, porque se você pensar, é a mesma coisa da topografia das lágrimas. Sim. Você só consegue ver o interior via satélite, tá? A gente não consegue olhar a nossa sensibilidade de maneira, tipo assim, vou meditar. Não, não é isso. Você tem que criar as ferramentas de olhar, assim. Não é interior via natureza, não é assim, até para chegar na natureza, a gente tem que cair numa reflexão, e a reflexão já é satélite. Por isso que eu até trouxe aqui né, ficção de início. É muito interessante, porque quando os primeiros poemas dele, acho que é o primeiro que começa o livro, ele fala desse interior, buscar essas origens, mas ao mesmo tempo essa busca ela é ficcional. Começar de dentro, do interior, de onde as coisas começam, onde terminam, né? Ficção viagem. Aí aqui ele continua.
O interior é um lugar do extravio, onde não se fica. Que lugar é um lugar onde não se fica? É o fluxo. Eu tenho que entrar, né? E se você lembra do livro da Maria Garcia, ela tem um momento que ela está na ponte, em Paris, olhando as pessoas caminhando. É o fluxo. E como é que ela vai ler esse fluxo também? Então, como olhar, né? E eu acho que essa é é uma boa questão que vale a pena sempre ser colocada, inclusive em sala de aula para adolescente mesmo, como ver. E daí você lembrou, você falou da Marília, daí eu lembro que que ela traz o filme Cortina de Fumaça, né, para falar da Isso. interrupção, porque assim, esse fluxo, ele só vai fazer sentido a partir do momento que é interrompido e faz sentido para aquela pessoa. Sim, né, aqui esse trecho, né, que é bem no começo do livro, né, que ela fala da palavra experiência, uma coisa que você também estava começando a falar ali, né, da parte do Benjamin, de olhar e ver. E aqui ela fala uma coisa tão interessante: se a gente começa a ver, a notar, e nomear o que acontece, será que consegue fazer as coisas existirem de outro modo? É a ficção de início do Marcos Ciscar, né? Então, você vê, quando você vê, você cria uma montagem. E quando você cria uma montagem, você vê as coisas de outro modo. Você tenta ver as coisas de outro modo, assim. E aí, independente de você ser poeta ou não, aí, eu acho que é o legal também. Não é só o poeta, o que publica livro, que vai ver desse modo. Eu acho que é justamente um modo de qualquer pessoa no mundo ter esse desejo de olhar diferentemente as coisas, assim. Eu acho que você tocou numa palavra muito importante, que é o desejo. Eu acho que sem desejo nada acontece, né? Então, assim, esse parar, esse interromper que está no cinema e que está na poesia, é esse momento mágico, né? Do desejo, né? Porque a partir do momento que você não deseja mais nada, a vida acaba, né? O George Orwell, ele tem um texto sobre a dança, né? Que ele fala que a dança é o pá, né? Não é só o passo, é o não, é a pausa. É a pausa. Porque é a pausa, porque é ali no momento que você pausa ali, você deseja, que você respira o movimento, né? Isso. Eu vejo assim, tipo, um adolescente, ele vê a TV, mas está com o celular olhando, aí está com fone. Gente, são todos os sentidos, assim, todos os sentidos preenchidos. É uma loucura que está a mão, né, ali, segurando o celular, o celular olhando duas coisas ao mesmo tempo, aí tem o fone e tem o som da TV, do computador, e a pessoa não tudo preenchido. E cadê a pá, né? A pausa. E essa pausa é essencial para que você reconstrua a sua visão de mundo. E isso é uma questão, de novo, muito complicada para o mundo em que existem tantas desigualdades sociais, tá? Assim, o mundo, a gente percebe, como eu caminho nesses dois mundos, né? Eu vejo muito isso, assim, para uma pessoa que tem uma vida social, uma vida familiar, que já é complicado também. Pessoas que têm condições de uma boa escola já têm problemas, mas têm mais acesso. E aí eu vejo muitas escolas públicas que fazem um papel fundamental nisso aí. Porque há muitos professores de escola pública que eles têm um trabalho tão efetivo em relação a esse corte que muitas vezes faz o papel que uma escola de alto, tipo, super, que várias, né, estrelas não consegue. Não é o recurso financeiro, não é o recurso de você ter uma super tela numa sala de aula, mas aí vem o humano de novo. Quem é que vai produzir esse corte? É o professor, é o que está do teu lado ali, né? É ele que vai fazer isso aí. Tu tendo, às vezes, um pedaço de papel, você consegue fazer isso, você consegue parar e você vai para o jardim da escola. Hoje tu não vai fazer nada, tu vai olhar para o céu, porque vai olhar, e daí não pode. Eu acho que a arte
também ajuda a gente ter esses processos, assim, porque quando você lê um livro de poemas, você não está sendo produtivo, né, para a sociedade capitalista. Você pausou. A gente lê e fica 1 hora lendo um livro de poesia. Cara, isso aí é uma pausa. Isso te aprende também a ver o mundo de maneira diferente também. Não é só o que eu aprendi com o livro, não, o que eu não aprendi com o livro também. Olha, não sei quem foi que morreu hoje, mas eu sei, sabe, eu fiquei lá pausada numa palavra, numa resistência, numa experiência. Aqui, né, tem outro trecho do livro dela, da Marília, que ela diz, né, assim, olha, a gente pensa se eu posso. Existe a rotina, que pode ser uma rotina da fábrica, do trabalho, todos os dias, às 10 horas, fazer uma foto do mesmo ângulo da ponte. Uma foto diária que possa dizer algo sobre estar aqui. Qual a geometria da cidade, a cor das placas. Quem passa naquele exato momento, eu não sei o que preciso saber. Eu não sei o que preciso. É aí que eu desejo, né? Escrevo a partir das fotos, mas o que fazer com as fotos? Então, ao mesmo tempo que existe uma rotina, ela coloca a rotina marcada pelo fragmento também. Ela vai fazer as fotos, mas se ela não pensar o que fazer com as fotos, não adianta bater as fotos. Escrever a partir, né, disso aí. E escrever não é só escrever com papel, com a caneta, é escrever com os olhos mesmo, né? É a fabulação. A fabulação, você pegou o ponto. E isso ela faz muito bem. E você também, né, Cris? Me conte aí, além da Marília, quem que está aí na sua escrivaninha? Nossa, não, gente, eu sou uma pessoa promíscua intelectualmente, né? Que eu tenho vários livros na minha escrivaninha. Assim, para mim, além da Marília Garcia, né? A Angélica Freitas, a Angélica Freitas ela vem com um tom muito mais provocador, né? Muito mais prosaico, desde o livro, né? O útero do tamanho de um punho, ela também faz esse movimento de pausa com outra estratégia. É uma pessoa extremamente tranquila em relação ao acesso também. Eu admiro muito a Angélica Freitas por tudo que ela representa. E nós temos uma variedade, né, de poetas que trabalham nesse sentido. Tem a Prisca Augustoni, né, que fez aquele livro O Gosto Amargo dos Metais, também sobre Brumadinho. Ela consegue, de uma maneira que ela fez muito bem, dialogar o social com o poético. Né? Ela pegou a questão do desastre ali e ela fez da perspectiva do infraordinário mesmo, né? O livro é belíssimo, que fala desde o cavalo que está ali sendo, né, que está caindo na lama, até o peixe que vai morrer da lama. Então, até o senhorzinho que ele tinha uma antena, né, na casa dele, ele conseguia ver tudo, mas ele não via o desastre da própria terra. Isso é uma coisa muito bonita da poesia também. Ela consegue fazer essa conexão entre o social e isso, total, assim, não, ainda que não seja somente explícito, né, como no caso da Prisca Augustoni, é sempre um ato político, né? Você trabalhar diferentemente a linguagem. O Roland Barthes, ele fala, né, que a língua é fascista, porque ela te obriga sempre a dizer. É o preenchimento. E a arte, ela faz um movimento também de contrapartida disso, a contrapelo, né? Nossa, fiquei sem palavras. Nossa, o que ela está querendo dizer com isso? Nossa, o que foi isso? E você releu o mesmo trecho. Então, esse retorno, né? E o verso é isso, né? O retorno, versos, né? Retornar, você não caminhar totalmente para frente. Então, a poesia, para mim, eu falo, né, como poeta, para mim é um dos mais
políticos dos gêneros, não porque faz política, mas porque trabalha com a diferença, com polis, né, com diverso. Que eu só peguei um trecho, né, do Jorge Perec sobre o infraordinário, eu peguei em espanhol, que é interessante, né, para a gente fechar essa leitura, que ele é citado pela Marília Garcia no texto, que sempre quando nós falamos de acontecimento, nós falamos de algo extraordinário, é sempre extraordinário. Né? Você vai ao cinema, são os Vingadores salvando o mundo, né? Você vê os vídeos e a pessoa fazendo um vídeo no topo de uma montanha. Então, sempre aqui, é necessário que por trás de todo acontecimento haja um escândalo, né? E ele diz, né? Daí no segundo trecho ele vai falar aqui, mas do que se trata? Perguntar para o vidro, para o ladrilho, né? As questões mais simples, nossas ferramentas, né? O que nos deixou de surpreender. Vivemos por isso, respiramos por isso, caminhamos, abrimos portas, descemos escadas, nos sentamos à mesa para comer, mas como? Onde? Quando? É a pergunta, né, querido? Como você consegue ver esse mínimo? Uma viagem, né, de a gente ficar pensando sobre essas... E a literatura nesse sentido, ela está muito... Eu acho que ela sempre esteve, né? É que, de vez em quando, nós conseguimos ver melhor, né? De vez em quando, a lente está ali. Mas o perigo para virar comercial também é sempre um perigo muito grande, né? De um escritor virar comercial, e eu acho que também eu não vejo nenhum problema. Eu até gostaria, sabe? Eu acho o seguinte, eu acho que eu teria mais dinheiro para comprar muito mais livros legais, inclusive. Eu acho que não se contra, não. Mais livros, mas... Eu não demonizo, porque, inclusive, se você demonizar, você não se... Tipo, eu demorei para fazer um Instagram aberto, porque eu também tinha essas críticas, mas, assim, você tem que chegar também, né? Você tem que assumir essa viagem também. Se você quer escrever também, se quer publicar também, se você quer ser lido, você tem que fazer esse movimento com o outro também. Eu acho que sentir, né? Eu acho que é mais uma maneira, né? E você também, quando não tiver mais desejo, você para, né? Isso. Então, eu sempre penso, né? Enquanto há desejo, a gente continua. A gente conversa, a gente desenha. Agora, quando não faz mais sentido, não tem ninguém obrigando. Eu acho que isso é o jogo. Quando você tem essa consciência, eu acho que daí a gente volta, né, para aquela discussão do limiar entre arte e loucura, que define um artista. Quem é o artista? E daí a gente sabe, né, que o artista é o jogador, né, aquele que ele tem consciência do seu ato, ele deseja, ele se sente vivo quando está criando. Eu acho que essa consciência é incrível, porque numa sociedade que cobra tanto, né, quando você percebe que você não está fazendo só porque há um mercado, mas porque você tem a necessidade, eu acho que é lindo, é poético assim, é real, né? Porque assim, eu estava falando com um amigo meu sobre o livro sobre maternidade. Ele falou: mas você está escrevendo uma poesia sobre maternidade para vender? Daí eu falei um pouco sobre o enredo não, sobre o fio da meada lá. Ele falou: mas isso não vai vender? Eu falei assim: não, mas eu não estou escrevendo para vender. Além do mais, a poesia, tipo, a possibilidade de vender é mínima. Então você não é uma escritora profissional. Eu falei assim, né? É loucura isso, né? Eu falei, não. Então, assim, a gente... eu acho que o poeta também tem essa... Eu digo também porque eu sou poeta. Você vai escrever para um povo que falta, como falava o Deleuze, né? Você acha que você escreve aquilo, você não sabe se alguém vai ler. Você sabe que precisa escrever.
Essa é a questão. Você não tem a mínima ideia, mas você sabe que o que você tem que fazer, e dá trabalho, é pesquisa, é escrita, é escrever 1000 vezes, é assim, eu tenho que escrever poesia hoje, sabe? Até isso acontece, sentimento não é lindo, vou fazer poema, que lindo. Não, treme também, né? Mas você sabe que precisa escrever. E eu acho que isso que mantém a literatura viva. Você pensa no outro, óbvio, você tem um leitor que você imagina, mas você é movido por uma questão que você não entende, mas é a tua época te dizendo que tu tem que escrever sobre isso. Sim. Se depois a época vai te entender, é outros 500, mas eu acho que a gente é movido muito por esses sentimentos, que não é inspiração, não, eu não acredito em inspiração, Não, é muito trabalho, não. né? É muito trabalho, mas você é uma pessoa que olha a sua época, olha o seu mundo, e você, nossa, do nada vem esse desejo, e você veja uma matéria de jornal, faz a tua vida pessoal, e você começa a correr atrás daquilo, e você cria uma forma, que não é criação, alguém já fez muito melhor que você, inclusive, mas você pega aquilo e você vai, e vira um trabalho mesmo, né, de artesanal, eu acho que a gente é movido por esses questionamentos que nós nem sabemos responder. O Luiz Cernuda, um poeta sevilhano, ele diz: o desejo é uma pergunta cuja resposta não existe. Que ótimo. Cris, amei. Eu adorei a nossa conversa. Se você tiver mais umas considerações, se quiser mandar um beijo para sua mãe, eu vou eu passo a palavra. Eu vou mandar beijo para minha mãe Rosilda, inclusive eu estou na casa dela, para o meu filho Alexandre, para o meu pai Olavo, o marido Mário. Mas eu queria muito te agradecer, eu acho que você tem uma sensibilidade muito bonita de ver as coisas, de desenhar as coisas, de falar as coisas, assim, né? Eu acho que esse teu modo de olhar a arte é enriquecedor para todo mundo que está perto de você. Eu está longe mesmo aqui, mas estamos perto pela tecnologia, né? Obrigada, Cris. Eu agradeço muitíssimo. Sempre é um prazer, né? Eu já repeti várias vezes que os seus poemas sempre são um presente. Então, te agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite. Vamos mostrar nossos Sim. de desenho? Sim. Então, aqui Olha. O meu virou um caminhando livrinho. Depois eu te mostro o resultado. O meu, eu acabei fazendo um caminhando também, tá? Só que eu usei, olha como eu desenho, eu desenho palitinho. Começa assim, em silêncio. Aí, e se eu caminhasse? Tem um desenho em palavra, né? Olha. Aí, mas se eu não caminhasse, estaria viva ainda? Aí tá aqui. Viajar é preciso. Está falando sobre isso. Coloquei uma flor por causa de você também, né? Das suas imagens, das folhas. Viajar é preciso. Escrever é impossível. Aí eu tentei desenhar. Olha que linda. Eu fiz uma boneca voando. E eu não terminei de escrever. Eu ia escrever. Então eu posso voar. Que ótimo. Você conseguiu fazer tudo isso nessa conversa? Sim, no meio da conversa. Vamos continuar nossas conversas, nossos diálogos. Sim, a gente tem muito assunto. Em breve a gente continua, Cris. Tá? Um beijão. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada pela companhia e não esqueça de curtir e enviar para seus amigos.